Salmo 23, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, e nessa hora pedimos, fala ao nosso coração, conduz esse momento de reflexão, para que os princípios lançados dela venham encontrar corações abertos, que venham gerar frutos nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Meus irmãos, uma realidade muito comum, mas diferente para nós que vivemos num contexto urbano, que tem a ver com pastores e os rebanhos, e isso é possível ver mais no Oriente Médio, especialmente em Israel mesmo, é que muitas vezes os pastores com seus rebanhos estão no mesmo ambiente geográfico, e nós, se tivéssemos numa situação assim, olhando para esse cenário, provavelmente indagaríamos como é que os pastores depois vão reconhecer qual ovelha que pertence a ele, qual não pertence, como é que eles conseguem separar as ovelhas uns dos outros, como é que eles fazem para não perderem as suas ovelhas, já que elas estão todas juntas no mesmo ambiente. E o fato é que quando os pastores vão se retirando desses lugares, eles emitem um som, um assobio, ou algum outro som, e as ovelhas então reconhecem o som e passam a seguir cada uma delas o seu pastor. Elas como que memorizam o som, a voz do pastor, e é daí que ganha um sentido muito mais rico, quando Jesus diz em João: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Elas reconhecem a voz do seu pastor. Nesse texto aqui, nós vamos perceber, falando sobre a intimidade nossa com o nosso Senhor. Davi fala da intimidade que nós somos chamados a ter com o pastor da nossa alma. Até o capítulo 23, os salmos anteriores, a gente vai ver sendo exaltado o poder de Deus especialmente, inclusive em alguns deles, o anterior a esse, falando que muitas vezes parece que Deus se esconde de nós, que nos abandona, mas em todos os capítulos anteriores é destacado muito mais o poder de Deus, e agora no capítulo 23, pela primeira vez, é destacada essa intimidade, essa relação pessoal de Deus conosco. Davi destaca essa relação do pastor com a sua ovelha, ele é o meu pastor. Então pela primeira vez agora, no livro de Salmos, é destacada essa relação de intimidade, essa relação pessoal de Deus com cada uma de suas ovelhas. E ninguém melhor do que Davi para falar sobre pastoreio, já que ele desempenhou essa função por muitos anos, e com muita eficácia. Em duas ocasiões, uma delas ele teve que enfrentar um leão para acudir uma de suas ovelhas, a outra ele teve que enfrentar um urso para salvar uma de suas ovelhas. Então Davi desempenhava o seu papel de pastoreio muito bem, ele sabia as qualidades, as características de um bom pastor, e ele então passa a destacar sobre isso no Salmo 23, que a gente conhece tanto, ouve tanto sobre esse salmo, né? Muitos talvez conhecem esse salmo de cor, outros no Brasil mantêm a Bíblia aberta em suas casas no Salmo 23, mas Davi aqui passa a discorrer algumas verdades sobre Deus, e logo no primeiro versículo ele vai apresentar pelo menos duas verdades, uma sobre Deus e a outra sobre nós mesmos, e a partir dessas duas verdades vão saindo desdobramentos para a nossa vida. Então a primeira verdade fala sobre Deus.
Davi destaca o caráter de Deus aqui no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele traz aqui um enunciado, é algo que é certo. Assim como se nós entrarmos na água, ficaremos molhados, Davi está dizendo, se o Senhor é o meu pastor, é certo que nada irá me faltar. Se o Senhor é o meu pastor, é o pastor da minha vida, é certo que eu não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de Cristo e algo a mais. Eu não preciso de Jesus e mais alguma coisa, porque se Jesus é o meu pastor, eu não preciso me preocupar com coisa alguma. Ele está destacando o caráter desse pastor, a perfeição desse pastor. Esse pastor aqui, ele sabe do que nós precisamos como ovelha. Ele sabe o que você precisa na sua vida, o que eu preciso na minha vida. Ninguém melhor do que Jesus sabe do que cada um de nós precisamos. Nós contamos não apenas com o seu poder, ele não apenas é um pastor capacitado, um pastor poderoso, onipotente, mas ele tem bondade. Ele conhece as suas ovelhas, ele sabe o que elas precisam, ele sabe o momento certo que elas precisam descansar, prosseguir, em passar por alguns momentos adversos para crescer. Ele sabe o que as suas ovelhas precisam, e nós somos chamados por Davi a confiar no caráter desse pastor, a descansarmos no caráter desse pastor, a reconhecermos a perfeição desse pastor. Ele sabe o que nós precisamos. Isso tem a ver com fé, inclusive. Hebreus diz no capítulo 11, verso 6, que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, quando você se aproxima de Deus, eu me aproximo de Deus, eu preciso crer no caráter de Deus, porque crer no poder de Deus, na existência de Deus. Tiago diz que até os demônios creem e tremem, mas a verdadeira fé, a genuína fé, é nós crermos no caráter de Deus, não apenas no seu poder. O diabo crê no poder de Deus, treme diante dele, mas nós somos chamados a confiar no caráter de Deus, a confiar que a palavra dele vai se cumprir nas nossas vidas, que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Nós somos chamados, na pessoa de Abraão, a fazer uma aliança e confiar no Deus que propôs essa aliança, crer que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Isso é a verdadeira fé, a fé madura, confiar no caráter do bom pastor. Então, primeiro Davi começa a falar sobre uma verdade relacionada ao pastor. Ele é perfeito, ele tem todos os atributos de um pastor excelente, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então confia nesse Deus, se coloca ao cuidado desse Deus. Primeiro ele destaca então a excelência do pastor. Se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, eu não preciso de coisa alguma. Mas quando Davi fala sobre essa verdade de Deus, ele está também falando sobre nós mesmos. Se Ele chama, se Ele convoca Israel e cada um de nós para se colocar aos cuidados de Cristo Jesus, aos cuidados de Deus, Ele também está mostrando na figura da ovelha que nós somos completamente dependentes de Deus, que nós como ovelhas não temos nenhum senso de direção, porque a ovelha não tem senso de direção nenhum. Aliás, não sei se você sabe, mas a ovelha é um dos animais mais burrinhos que existe, é um dos animais mais ignorantes que existe, assim, ele não tem senso de direção alguma. Quando Davi fala, confia no caráter do pastor, se coloca aos cuidados dele, ele está falando justamente porque como ovelhas, nós não temos senso de direção, nós precisamos aprender a memorizar a voz do bom pastor, a reconhecer a sua voz, e quando ele apitar, quando ele chamar, nós seguimos os seus passos. Não tem nada mais maligno do que a ovelha perder a memória do pastor. Nós precisamos ter a memória do pastor na nossa vida, não podemos perder de vista isso, porque nós vamos ficar sempre à mercê dos perigos se nós deixarmos de ouvir a voz do bom pastor.
precisamos da direção, do cuidado dele. Então, primeiro ele está destacando o pastor e falando da nossa total incapacidade como ovelha. Precisamos ouvir a voz do pastor. E a partir do momento que ele diz esse enunciado, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, ele começa a falar dos desdobramentos disso. Se nós sabemos que ele é bom, que ele é perfeito, primeira coisa, nós superamos qualquer tipo de ansiedade, porque se ele é o bom pastor, nós vamos encontrar descanso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Se ele é o bom pastor, eu posso descansar o coração nele. Eu não preciso ficar inquieto por coisa alguma. Se eu estou no rebanho do bom pastor, eu não preciso ficar andando agitado. O próprio Jesus diz para nós, no Sermão da Montanha, que a nossa inquietação, que a nossa preocupação, que a nossa ansiedade não gera um côvado sequer na nossa vida. Você não consegue acrescentar um palmo à sua existência por conta da sua preocupação. A tua preocupação não vai gerar absolutamente nada a não ser distorcer a visão que nós temos de Deus. A única coisa que a ansiedade pode fazer é fazer com que a gente distorça a visão de Deus, que a gente deixe de olhar para Ele como bom pastor, que a gente deixe de reconhecer Jesus Cristo como esse excelente e perfeito pastor. Porque se tem ansiedade e preocupação, se tem medo no nosso coração, se tem agitação na nossa alma, é porque a gente ainda anda de modo autônomo. A ansiedade fala muito sobre nós. A ansiedade denuncia a nossa autonomia, ou a falta dela revela a nossa plena confiança em Deus. Jesus diz, então, não se preocupe com coisa alguma. E aliás, as admoestações bíblicas em relação à ansiedade falam sobre isso. Salmo 46, o salmista fala assim: Deus é refúgio, é abrigo. Ele vai falando sobre o caráter de Deus. Você pode se refugiar, se abrigar nele. Aí depois ele fala, Deus está com vocês. E depois lá na frente no Salmo 46 ele fala, Deus faz, Deus tem poder, Ele quebra o arco do inimigo. E aí ele conclui dizendo, então aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ora, se eu sei quem é Deus, que Ele está comigo, que Ele tem todo o poder, por que eu vou andar agitado? O resultado é, aquieta o teu coração, parem de lutar, em outra versão, sabei que eu sou o Senhor. O Mateus capítulo 6 que eu citei agora, ele fala, se Deus cuida da ave e veste o lírio, por que você vai ficar agitado? Ele cuida de vocês. Se Ele cuida da ave, que comparado a você, comparado à minha vida, e veste o lírio, que comparado a nós, são coisas insignificantes, em valor, em dignidade, por que nós vamos nos preocupar? Se eu reconheço que Ele cuida desses seres, Ele cuida de nós, eu aquieto o coração. Pedro fala a mesma coisa no capítulo 5 da sua primeira carta, lancem sobre Ele a sua ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. E Paulo aos Filipenses diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, apresentai-vos os seus pedidos a Deus. E aí quando você faz isso, ele diz, porque a paz que excede todo o entendimento, vai guardar o coração de vocês, a alma de vocês. O resultado de alguém que reconhece Jesus como bom pastor, é ser tomado de confiança plena, é ver a ansiedade sendo esmiuçada na sua alma, é ver o medo sendo dissipado do coração, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele é o bom pastor, nada irá nos faltar, Ele nos supre, Ele nos leva a águas tranquilas. Eu não preciso me preocupar porque Ele me alimenta, eu não preciso me agitar porque a paz dEle toma conta do meu ser, Ele cuida de cada um de nós. De modo que o convite bíblico é para a gente analisar o coração, irmãos. Se você vive preocupado, inquieto, temeroso em todo o tempo, é porque você não está colocando o coração em Deus, você está confiando na força do seu braço.
Você acha que você é capaz demais, é a sua inteligência, a sua força que vai trazer pão para a tua mesa. Nós tivemos um ano que mostra a nossa incapacidade, a nossa dificuldade como seres humanos. É uma coisinha assim para mudar o cenário mundial. O que é o homem? A Bíblia diz que nós somos como o capim, nós somos como a nuvem, nós passamos rápido, nós não temos controle de coisa alguma, por isso descansa, confia em Deus, Ele é o nosso bom pastor, deixa a paz de Deus encher a tua alma, encher o teu coração. Se verdadeiramente nós cremos no caráter de Deus, a gente é chamado a descansar, Ele nos leva a águas tranquilas, a deitar em pastos verdejantes. Mas se eu sei que Ele é o bom pastor e que nada irá me faltar, eu também supero qualquer tipo de desorientação, de trevas, de confusão, porque em Cristo nós temos a certeza que Ele nos conduz. Eu acabei de falar que a ovelha não tem senso de direção algum. Em Cristo o pastor nos conduz, e eu preciso me colocar debaixo desse pastoreio. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que parecem certos ao homem, mas que no final resultam em morte. Uma das grandes manifestações do juízo de Deus é justamente nos entregar aos nossos próprios apetites e inclinações do nosso coração. Paulo fala em Romanos 1 que esse é o juízo de Deus, Ele entrega cada um de nós a nosso próprio apetite, segue os seus apetites. Quando não há mais bom senso, quando a nossa mente, quando o nosso coração não apita mais, não percebe mais, está insensível, é porque estamos debaixo do juízo de Deus. Ele está entregando a humanidade a seus próprios apetites e paixões. Então nós não temos senso como seres humanos. A gente às vezes descobre um caminho, parece que é certo, mas o provérbio diz, no final vai dar errado. Você não tem competência para seguir sozinho. Você é ovelha, se você seguir o próprio coração, o seu próprio caminho, você vai se perder e vai se tornar alvo de lobos. Você precisa ouvir a voz do bom pastor, precisa se colocar debaixo do cuidado desse bom pastor, precisa se deixar ser conduzido por Ele, que Ele nos leve pelo caminho, e lembrando que Ele mesmo é o caminho. Não é apenas ser levado pelo caminho, mas lembrar que Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o próprio padrão de ética para nós, Ele é referência para nós, Ele é a personificação do Salmo 18, o caminho do Senhor é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Esse salmo aí é a personificação de Jesus, Ele é o caminho. João vai dizer na primeira carta dele, quem afirma estar em Cristo, deve caminhar como Ele caminhou, deve viver como Ele viveu, deve seguir os seus passos, deve tê-lo como padrão, como modelo, como exemplo de vida. Não é por acaso que os discípulos ficaram conhecidos como o povo do caminho, o povo do caminho, esse povo que está andando pelo caminho, que segue Jesus de Nazaré, que encarna a vida de Jesus de Nazaré, que permite que o Espírito faça Jesus de Nazaré ser visto mais uma vez, assim como nós somos chamados a manifestar o caráter dele nesses dias. Se nós somos ovelhas, nós ouvimos a voz dele para que o caráter do pastor se manifeste em nós, para que a gente ande em segurança. Então é permitir que ele nos conduza. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É andar no caminho da justiça, no caminho correto, no bom caminho. Só Jesus sabe qual é o caminho adequado, só o Criador sabe o modo como nós devemos viver. Então, se eu reconheço que Ele é o pastor perfeito, eu permito que Ele traga orientação para a minha vida, que Ele me traga direção. Tem um salmo que vai falar no capítulo 32, verso 8, sobre essa ideia de nós sermos instruídos por Deus
e essa instrução se dá pela palavra, pela catequese. Isso aconteceu em toda a história, mandato cultural, Deus ensinando o homem, instruindo o primeiro casal, Deus instruindo Moisés através da lei, Deus instruindo através do Filho no Sermão do Monte, nos outros ensinos, instruindo através dos discípulos, das cartas pastorais. Sempre foi esse o método de Deus, a instrução. E ele fala também, ele me guia, e aí tem a ver com essa direção que o Espírito Santo vai dando a nós no caminho, colocando as verdades de Deus no nosso coração, abrindo o nosso entendimento, dando sabedoria para a gente tomar as decisões corretas no dia a dia, porque sabedoria tem a ver com isso. Sabedoria tem a ver com que a gente aplique a palavra de Deus na nossa história, no cotidiano. É você andar no caminho adequado, você ter o alvo adequado, mas ter os meios adequados para chegar nesse alvo. Isso aí tem a ver com sabedoria. Sabedoria não é você ter acúmulo de conhecimento, mas você pegar o conhecimento que você tem e aplicar no dia a dia. Você tem lá na prateleira da sua vida vários conhecimentos. Você tem o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, mas no dia a dia você precisa aprender a aplicar isso, tomar as decisões com base nesse conhecimento, e o Espírito ilumina a nossa mente para tomar as decisões corretas, e muitas vezes dá sensibilidade para as nossas decisões. Então é permitir que Ele nos conduza, que Ele nos guie. A gente supera o caos, a confusão, mas se a gente reconhece também como o bom pastor, a gente tem a certeza de consolo. Nós superamos qualquer tipo de agonia, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Andar com Jesus nunca significou estar isento de problemas, de dificuldades, nunca significou a gente não cair em situações difíceis para nós, de pressão para nós. Andar com Jesus, pelo contrário, vai trazer muito mais pressões, muito mais dificuldades para nós. Eu citei aqui na semana passada o episódio da tempestade no mar. Eles obedeceram Jesus, e por obedecer Jesus, passaram por uma tempestade severa. Por obedecer a Jesus, eles foram perseguidos pelas autoridades religiosas. Por obedecer a Jesus, eles foram mortos. Então andar com Jesus é passar por lutas. Lembra aí do relato, eu vou apresentar aqui o relato de Paulo em 2 Coríntios 11. Olha só a lista que Paulo dá sobre a sua vida, a sua caminhada com Jesus. Paulo foi o discípulo, o apóstolo que mais fez pelo cristianismo. Foi a pessoa que mais pregou o evangelho, que alcançou mais vidas, que mais viajou. E olha a consequência da sua obediência, da obediência que ele tem ao chamado de Cristo à sua vida. Ele fala que o resultado é muito trabalho, muita labuta, encarcerado, 3 vezes espancado com vara, apedrejado, 3 naufrágios, 24 horas exposto à fúria do mar. Teve uma chuva grande essa semana, que inundou tudo aqui na frente da igreja, quinta-feira à noite, por volta das 7 horas da noite. Caiu uma árvore quase em cima do meu carro, estava parado na rua assim, o vento empurrou o galho um pouco mais, aí ficaram as folhas, mas o galho ele caiu bem na frente do carro, não conseguia tirar na hora da chuva o galho para tirar o carro dali, caiu no vidro de um outro carro que estava passando, estava andando ali, muito forte. Agora Paulo ficou no mar, em uma tempestade severa, dia e noite. Você imagina ficar o dia todo e a noite toda sob a fúria do mar. Ele falou, passei 24 horas exposto à fúria do mar. Mas ele diz que teve também perigos em viagens, em rios, perigos de assaltantes, perigos de falsos irmãos, gente que se voltou contra ele, que o traiu, e uma série de outros perigos que ele vai citar ali em 2 Coríntios 11. Ele fala que passou noites sem dormir, por causa da sua obediência a Jesus. Teve insônia, noites sem dormir, passou fome, teve sede, passou frio, e sem contar tudo isso,
que tem a ver com um aspecto externo, ele fala da preocupação interna pelas igrejas de Cristo Jesus, o peso da responsabilidade que ele carregava. Ele sabia que como apóstolo ele era responsável pelas igrejas dos gentios, então isso era um peso para ele, saber que às vezes judaizantes se infiltravam em algumas igrejas e começavam a deturpar o evangelho. Então o peso, a responsabilidade pela vida dos irmãos, o zelo pela vida dos irmãos, os falsos ensinos que entravam, ele carregava esse peso de responsabilidade. Não era apenas então pressões externas, mas pressões internas. Seguir Jesus nos leva a passar por momentos difíceis, como Paulo passou, no vale da sombra da morte, a morte respirando no seu cangote, mas mesmo que a gente passe por lá como ovelha, ele diz, nós podemos encontrar consolo no nosso Deus, ele nos consola. Larry Crabb, que é um psicólogo cristão, escritor de alguns livros, ele teve um câncer, e recebeu a ligação de um irmão, certa ocasião, que falou para ele, Larry, você é um cara bem-aventurado, você é um cara agraciado por Deus. Talvez pareça estranho uma pessoa com câncer ouvir uma palavra dessa, mas ele fala e complementa dizendo, porque tem muita gente que passa por isso, e não conhece o Senhor, não tem a convicção de que o Senhor está com ele, não tem as certezas que a palavra de Deus nos dá, não tem essa certeza de presença consoladora, mas você é bem-aventurado porque você tem certeza que não está sozinho, Larry. Você sabe que o nosso Deus é contigo, você sabe que você pode contar com a presença consoladora do nosso Deus, então você é um bem-aventurado, você tem convicção disso, que Ele cuida de nós. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, a aflição vai vir, a adversidade vai vir, mas tem de bom ânimo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode contar com um bordão que protege. Os pastores andavam com um bordão que era um pedaço de madeira, de pau, onde eles usavam para espantar os inimigos das ovelhas. Quando chegava algum devorador perto das ovelhas, o pastor podia proteger a ovelha, batendo naquele animal, para protegê-la. Mas por outro lado, havia a vara que tinha uma curva na sua ponta, onde ele podia puxar as ovelhas e tirar elas, quando elas se colocavam em um caminho perigoso, quando elas iam cair, ele podia puxar e colocá-las de volta no caminho. Davi está dizendo que a sua vara e o teu cajado nos consolam, nós podemos contar com a proteção do nosso Deus, e que nos momentos em que nós nos desviamos, Ele pode nos trazer de volta para o caminho, Ele nos traz de volta para um lugar de segurança. Conte com o consolo de Deus, com a proteção de Deus. A palavra de Deus que diz que os ungidos de Deus, o maligno não toca. Nós podemos contar com essa proteção, com esse socorro divino em todo o tempo. Em Cristo nós temos consolo, de modo que se as adversidades virem sobre a tua vida, sobre a tua casa, a gente pode inclusive descansar, como o salmista falou aqui na semana passada, nós vimos no Salmo 136, porque isso serve para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer. Importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações, faz parte esse processo para cada um de nós, para que a gente venha experimentar crescimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então eu posso ter alívio, certeza de consolo na hora da aflição, mas também, por fim, a gente tem certeza de vitória. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A gente pode ter certeza de vitória. Davi está dando essa certeza aqui, de que Deus irá conceder um banquete na presença dos nossos adversários. Paulo vai também declarar que nós somos mais do que vencedores pela virtude de Deus. Pela virtude de Deus nós somos mais que vencedores.
Pela virtude de Deus, nós temos vitória sobre o pecado, Romanos 6. Pela virtude de Deus, nós vencemos a inimizade, Efésios capítulo 2, Ele destruiu o muro de inimizade. E pela virtude de Deus, nós temos certeza de vitória sobre o último inimigo, que é a morte. 1 Coríntios 15, a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? No momento da parúzia, quando nós ouvimos a voz do Senhor, Paulo diz que nós seremos transformados, que nós receberemos um corpo glorificado. Primeiro os que morreram serão ressuscitados, e naquele momento o seu espírito se unirá a esse novo corpo, irá ocorrer uma fusão desse novo corpo com o espírito, porque quando nós morremos, o texto diz que o espírito volta a Deus, que o concedeu, soprou sobre eles o fôlego de vida, e ele se tornou a alma vivente. Esse espírito volta a Deus e o nosso corpo volta ao pó, porque é da terra. Mas no momento da ressurreição do corpo, receberemos um novo corpo, e esse espírito irá ser unido a esse novo corpo, e nós venceremos a morte, porque seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Por isso que o cristianismo não é a religião da reencarnação, mas da ressurreição, e seremos ressuscitados para a nova vida. É certeza de vitória em Cristo Jesus. Meus irmãos, Davi, através desse salmo pessoal, traz consolo, conforto ao nosso coração. É a certeza de que nós não precisamos de mais alguma coisa. Hoje está cheio de cristão que não se satisfaz com Jesus. Ele quer Jesus e alguma coisinha a mais, porque parece que ele não crê que Jesus, sendo o bom pastor, sabe daquilo que nós precisamos. Se Ele é o pastor da minha vida, eu posso descansar o coração e vencer a ansiedade. Se Ele é o bom pastor da minha vida, eu não ando mais em confusão, eu sigo a orientação dEle. Se Ele é o bom pastor da minha vida, eu supero a aflição, porque eu tenho certeza de consolo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Se Ele é o pastor da minha vida, da nossa vida, nós temos certeza de vitória, amém? E para finalizar, se o Senhor é pastor, nós podemos contar com a bondade e a misericórdia dEle todos os dias, mesmo não merecendo nada disso. A tua bondade e a tua misericórdia irão cercar a minha vida todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor. É curioso porque ele começa a falar dessa relação pessoal do pastor com a sua ovelha, mas ele termina falando: eu habitarei todos os dias na casa do Senhor, e a casa do Senhor somos nós. A gente aprende nas Escrituras que a casa de Deus somos nós, que Deus decidiu se manifestar no seu corpo, na sua igreja. Ou seja, eu não apenas conto com a bondade, com a misericórdia, com a graça, com o cuidado, mas eu conto com o rebanho do Senhor, eu conto com a igreja do Senhor, eu conto com a comunidade do Senhor. É na comunidade que Ele manifesta a sua glória, é na comunidade que Ele manifesta a sua sabedoria. Se o texto fala dessa relação pessoal, ele termina lembrando que nós pertencemos a um rebanho. Você não é chamado para ser ovelha caminhando sozinha, você é chamado para pertencer ao rebanho do bom pastor, e ouvir a voz dele como rebanho, e perceber a voz dele na vida das outras ovelhas, na vida dos seus irmãos. Eu conto com a igreja, eu conto com a comunidade. É na comunidade que Ele derrama o Espírito dEle, na comunidade. Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Olha a expressão, enchei-vos do Espírito. Não é enchem-se do Espírito, cada um isoladamente. Enchei-vos. Ele derrama o Espírito dEle onde há comunidade, Ele derrama o Espírito dEle no corpo. Como é que Ele enche a sua igreja com o Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito Santo. De que forma? Qual é o modo que Ele enche? Que a gente somos cheios do Espírito Santo. De que modo que Paulo fala? Com salmos, hinos, cânticos espirituais,
louvando a Deus, dando graças a Deus, está tudo no plural, e sujeitando-se uns aos outros. Ele termina falando de sujeição mútua, ou seja, eu me revisto do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo quando eu estou em comunidade, quando eu permito que Deus se manifeste na vida dos meus irmãos, para que eu seja edificado. É assim que a gente se torna cheio do Espírito Santo, compartilhando salmos, hinos, sendo alegres e se sujeitando um ao outro. É assim que Paulo diz, esse é o modo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então é dessa forma que nós somos convidados a termos a certeza do cuidado do bom pastor, mas a entender que nós contamos com a comunidade dele. Amém? Queria convidar você a ficar de pé.